Essa é a questão, porque, como eu costumo falar, se Deus chamou Deus chamou cada um e colocou a gente em seu devido lugar, é porque Ele confia no meu potencial e no teu potencial. Se Ele conhece e sabe quem Ele chamou, Ele poderia muito bem me deixar onde eu estava. As pessoas me olhavam, eu nunca tive... eu era do mundo, assim, no sentido de fazer coisas erradas, mas nunca fui traficante, nunca... Meu problema mesmo era só ficar em casa. Comer muito. Comer muito. Essas coisinhas assim, básicas, mas de fato não tinha ainda o perdão de Deus. Mas Deus olhou para mim e disse, eu vou trabalhar na vida desse cidadão. Deus olhou para mim e sabe o que é mais interessante? Quem me chamou para um culto foi um amigo descrente. No dia que eu estava em casa, o pai dele já era crente no tempo. Ele me convidou para o culto. Vamos no culto? Vamos. Aí a gente foi lá nesse dia. Muitas vezes antes eu já tinha ido a algumas igrejas, me reconciliei, me afastei, mas nesse dia foi muito forte. Porque eu estava em casa, ele me convidou, a gente foi. No final do culto, onde o meu pastor, que é o meu pastor presidente, fez o apelo, meu coração bombou muito forte, bombeou muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Palpitou. Muito forte, a ponto de eu não me segurar na cadeira. Eu me levantei e fui pro altar. Então, se Deus me chamou naquele dia e eu tô aonde estou hoje, é porque Ele sabe do meu potencial. Ele sabe o porquê Ele me chamou. Então, o nosso cenário não precisa ter essa competitividade. É claro que não. A gente não precisa ter esse puxão de tapete que a gente vê muito nos nossos dias atuais. Eu tenho vários amigos pregadores, outros que pregam muito mais do que eu. Tenho várias agendas de 30 dias de agenda direto. Às vezes eu prego 2, 3 vezes na semana, às vezes prego 1, às vezes prego 4. E assim vai, mas é o que Deus preparou para minha vida. Então eu não preciso ter ciúme do meu amigo que prega mais do que eu, que canta mais do que o outro. Não, eu sei do meu potencial. No momento que Deus quiser soprar o meu nome, tá aí. Até porque nós que somos cristãos, nós vemos também de promessa. Né? O perdão de Deus também está ligado à promessa. A partir do momento que Deus ele perdoa você recebe ali a primeira... Eu costumo dizer que a primeira profecia, ou primeira promessa, melhor dizendo, é a promessa da salvação. E isso a gente só alcança se nós formos perdoados. Se Deus perdoar você, se Deus perdoar você de fato, você pode ter certeza que a primeira promessa que vai estar sobre a sua vida é a salvação. A promessa terrena tem, nós temos diversas promessas terrenas, tenho certeza que meu amigo aqui tem diversas promessas que são terrenas, pode acontecer quanto também. Mas Deus ele está no controle dessas promessas. Mas como eu disse, a primeira promessa é a da salvação e nós só alcançamos essa promessa se nós formos perdoados. E se nós também aceitarmos o perdão de Deus. Se você aceitar o perdão de Deus, você pode ter a certeza que a promessa da salvação vai estar sobre a sua vida. E quando nós olhamos para essas promessas de Deus, nós podemos observar de fato que, por mais que as coisas terrenas elas possam, às vezes, nos abalar, as provas, as lutas, as dificuldades possam abalar a nossa vida, mas o perdão de Deus, ele supre tudo. Essa promessa de salvação que está sobre a nossa vida, ela é muito importante e nós precisamos perseverar. Receber o perdão de Deus, perdoar a si próprio e saber perdoar aos outros. Quando você entende esses 3 pontos, você vence na vida. Falando sobre o perdão de Deus, como a gente vai observar que Deus ele formou o homem, né, evangelista? E quando Deus ele formou o homem era a imagem e semelhança dele, perfeito como Deus é. Deus ele só dá uma ordem para o homem não se contaminar com a árvore do conhecimento. Ele não conhecia o pecado. E ele ali conhece o pecado e a gente sabe que ali o pecado faz acepção, faz a separação. O homem sai, perde os direitos que ele tinha de domínio, de conquista da terra. A terra foi feita para nós. Mas quando o pecado entrou, a gente perdeu todos os direitos e fomos expulsos, né, do Jardim do Éden. E de lá para cá,
a gente vai ver que a preocupação única de Deus é reconciliar o homem consigo mesmo. Ele começa por Sete, um dos homens mais retos, depois entra na história Enoque, depois a gente vem e vê Noé. E de lá para cá, Deus ele sempre tem levantado homens. A gente vai pegar o livro dos reis, vai pegar o livro do... E a gente vai ver que de lá para cá, aí Deus ele vai cumprir uma promessa que ele fez em Gênesis. Que ele fez essa promessa para o próprio diabo. Ele diz, olha, nascerá um do ventre da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. É isso aí. Então, esse prometido é o próprio Cristo. E qual é a mensagem do início ao fim da Bíblia? Isso aqui a gente já vai ter uma base da preocupação de Deus. A mensagem é arrependimento. Só existe perdão a um coração arrependido. Aí a gente precisa fazer uma separação de arrependimento e remorso. Remorso é alguém que sente aquela dor, sente aquela coisa ruim e vai, até chora, até se debulha em lágrimas, já aí se joga no chão e vai até Deus e diz, Deus, me perdoa. Mas se levantou daquele momentozinho, volta a trilhar pelos mesmos caminhos errados. E o que é arrependimento? Arrependimento não é só sentir o desconforto do pecado, mas é tomar a decisão firme. A gente precisa entender que o arrependimento não é gerado por sentimento, porque a gente, por natureza, a gente não quer abandonar o pecado. A gente não sente, em momento algum, a gente não vai sentir vontade de abandonar o pecado. É o próprio Espírito que nos constrange para que eu gosto de dizer que o Espírito Santo, ele convence, mas ele não converte. Porque